Hello, hello! E aí, meu candidato, minha candidata? Tudo bem, meu querido aluno, minha querida aluna? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Renan Baraúna, sou professor de língua inglesa há mais de 15 anos, natural de Belém do Pará, moro aqui na cidade de São Paulo atualmente. Já trabalhei em diversos contextos da educação, já trabalhei em escola de idiomas, onde fui professor e coordenador pedagógico. Tenho, nos últimos 8 anos, trabalhado em escolas de ensino fundamental e médio e também cursinho pré-vestibular, onde desenvolvo esse trabalho de auxiliar meus queridos alunos a passarem no vestibular, em qualquer vestibular do Brasil, né, por meio aí de técnicas de leitura e interpretação de texto para os principais vestibulares. Pessoal, no Brasil, a gente não precisa saber 100%, dominar uma língua 100%, tá, para passar no vestibular. Quais são as 4 habilidades que uma pessoa precisa para se comunicar numa língua estrangeira? Listening, que é a compreensão oral, a audição, né? O speaking, que é a fala. O reading and comprehension, que é a leitura e interpretação de texto. E, por fim, o writing, que é a escrita. Dessas 4 habilidades, somente é cobrado de você, meu candidato, a leitura e compreensão de textos, inclusive textos adaptados de fontes seguras, né? De material autêntico, ou seja, um material que não é desenhado para ensino de língua estrangeira. Então, algumas dessas fontes são jornais, poesia, então tudo aquilo que não foi de fato desenhado para que você aprenda um idioma assim do zero, tá? Então hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos de textos de questões das provas dos vestibulares brasileiros, tá? Vamos para os objetivos da nossa aula? O primeiro objetivo é desenvolver estratégias para leitura e interpretação de texto. Isso é o que a gente vai fazer muito por aqui, tá? Vamos também reconhecer alguns tipos e gêneros textuais comuns nas provas, como artigos, charges, reportagens, entrevistas, tirinhas, cartoons, etc. E por fim, vamos aplicar essas técnicas que nós vamos aprender nessa aula de hoje, né, que são específicas para as provas como FUVEST, Enem, etc. Todo vestibular brasileiro vai te cobrar somente a interpretação de texto, né? E você não precisa dominar 100%. Então vamos aprender isso na íntegra, na prática? Ó, eu trouxe aqui para vocês, então, duas técnicas, tá? Duas estratégias de leitura e interpretação de texto em língua inglesa. Serve também para espanhol, enfim, para qualquer outro idioma que você optar na sua prova de vestibular. Eu trouxe aqui na primeira figura, isso aqui é leite, né? Bom, vocês já sabem aí, a galera que minimamente cozinha, que ferve um leite, ferver leite também pode ser considerado cozinhar, né? Se alimentou, deu para se alimentar, então já é cozinhar. Você já deve ter fervido um leite, né? E quando ele esfriou, formou aquela capinha, né, por cima, aquela nata, né? Bom, a gente traz isso para um conceito de leitura e interpretação de texto em língua inglesa. A gente chama isso de skimming. Por quê? Imagina só, você bate um olho numa questão de qualquer prova de vestibular e aí você vê ali uma figura. Aquilo ali já é entender o texto, né? Já é se conectar de alguma forma com aquele texto. E aí você enxerga ali um computador, um tablet, você enxerga um aparelho celular. Muito provavelmente esse texto vai falar sobre o quê? Vai falar sobre tecnologia, não sobre alimentação. Concordam? Isso já é, de alguma forma, fazer uma leitura do texto, sem necessariamente ir ali palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo. Tá? Então você vai procurar sempre a ideia geral, central, entender o contexto daquele texto, certo? Outro detalhe que nós temos aqui, outra técnica, é chamada de scanning. Eu trouxe até essa figura aqui como se fosse um quadro de detetive, né? Que vai ali tentando solucionar um problema, um caso, e vai colocando pistas ali, né? Vai escaneando de alguma forma. Uma outra analogia é também fazer um pagamento com Pix QR Code. Quem nunca fez, né? É mais fácil perguntar quem nunca fez. A maioria de nós já deve ter feito um pagamento usando o Pix QR Code. Você abre ali o aplicativo do seu banco, né? Escaneia com a câmera do seu celular aquele QR Code. E tá um pouco barulho aqui, gente. Não estava esperando por esse barulho hoje, mas vamos que vamos, né?
E aí o seu celular vai escanear aqueles quadradinhos, todos aqueles códigos ali, e aí você vai entender quais são os detalhes daquela transação bancária, se custa R$ 15 ou R$ 15.000, por exemplo, né? E você vai ali literalmente procurar por detalhes, procurar por pistas no texto que vão te auxiliar na hora de você responder uma pergunta, encontrar a alternativa correta, arrasar aí e ter uma boa pontuação, né? Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é esse, passar nos vestibulares, sem necessariamente precisar ser fluente. Vamos entender isso aqui na prática, gente? Olha só. Trouxe aqui uma questão da FUVEST, da primeira fase, língua inglesa, do ano de 2022, com um cartoon, né? Da bizarrocomics.com, essa é a fonte, tá? De cara, a gente já entende que esse pessoal aqui, ó, temos um homem olhando aí para a tela do seu celular, né? Tomando um café. Hoje tá que tá essa barulheira, hein? E eu escolhi o domingo justamente que é para não ter barulho, para não atrapalhar a gente. Mas vamos que vamos, acho que vai dar para ouvir bem. Estão numa cafeteria, né? Estão aí tomando seu bom cafezinho, seu chá, seu chai latte, enfim. E essa é uma cena típica que a gente tem visto bastante ultimamente, né, gente? Olha só. Temos aí esse cara com o olho vidrado, né, no celular. A moça aí tentando estabelecer uma conversa, uma comunicação com ele, só que ele não parece estar nem aí, né? Bom, de cara a gente já tem aí uma noção do que pode tratar esse texto, né? Vamos para o enunciado? Aqui diz assim, ó. Considerando os elementos visuais e verbais da figura, é possível interpretar a fala da mulher como: alternativa A, sinal da sua insatisfação com o local escolhido para o encontro. Letra B, sentimento de inferioridade por não possuir um telefone celular. Letra C, constatação de que relações pessoais acarretam exclusão das redes sociais. Letra D, resposta aos apelos, né, pela troca equitativa de informações. Ou letra E, expressão sarcástica em protesto pela ausência de interlocução. Gente, uma dica muito importante, sempre leia um enunciado, né, e as alternativas antes de ler qualquer texto. A gente aplicou o skimming aqui, como vocês puderam ver, né? Entendendo onde eles estavam, o que eles estavam fazendo. Entendemos que essa pode ser uma situação bem comum do dia a dia, né? Mas sempre leiam o enunciado e sempre leiam as perguntas, as alternativas, na verdade, antes de mais nada. Agora nós vamos para o texto que está dentro do balloon, né? Do balãozinho aqui. Olha o que ela diz. É uma pergunta. Do you mind if I strap my phone on your... perdão, vou recomeçar. Do you mind if I strap your phone to my forehead so I can pretend you're looking at me when I talk? A gente não precisa traduzir isso aqui ao pé da letra, tá? Vamos entender aqui o que está acontecendo. Temos algumas palavras que se parecem com a nossa língua. Quando a gente tem phone, a gente está falando de telefone celular, né? Forehead, vou dar para vocês essa palavra, é a testa, tá? E pretend, cuidado com essa palavra. Essa palavra não necessariamente significa pretender. Temos aqui um exemplo de um falso cognato ou false friend, né? Na hora da gente interpretar um texto, pode ser comum a gente cair nessa pegadinha que pretend, por exemplo, é pretender. Actually, atualmente, não necessariamente. Vamos falar mais adiante aí sobre falsos cognatos. Tem um aulão aí na manga para ajudar vocês na hora da interpretação, tá? Talk que é fala. O que vocês acham, gente? Olha só. Se a gente for analisar a letra A, sim, ela está insatisfeita, mas ela não parece estar insatisfeita com o local que eles escolheram para o encontro, né? Do contrário, eles já teriam deixado esse café aí e ido embora, concordam? Ou chá, não sei. A letra B traz um sentimento de inferioridade por não possuir um telefone celular. Talvez ela até tenha, né? E o dela está guardado. Ela está tentando priorizar uma comunicação genuína, né? Aí, mas, bom, não é o que parece, não está tendo uma comunicação aí genuína, pelo menos não está tendo resposta da parte dele. Uma constatação de que relações pessoais acarretam exclusão das redes sociais? Não é bem isso não, né, gente? Relações pessoais acarretam exclusão das redes sociais?
Não é bem isso, né? Ele tá ali vidrado, ele deve estar vendo ali Instagram, alguma rede social, mas ela também tá tentando, né? Ela tá tentando fazer a parte dela. Enfim, resposta aos apelos pela troca equitativa de informações. Gente, o que que é equitativa? É algo que se iguala, né? Algo de igual para igual, né? E não está tendo, de fato, essa tentativa da parte dele, pelo menos, né, de conversar, de falar com ela. Então, a alternativa correta só pode ser a letra E, né? Expressão sarcástica em protesto pela ausência de interlocução. Aqui, quando ela pergunta, oh, do you mind if I strap your phone to my forehead so I can pretend you are looking at me when I talk? Você se importa se eu amarrar, né, se eu grudar o seu telefone na minha testa e aí eu finjo, né? Esse é o verbo fingir, que você está olhando para mim enquanto eu falo? Ela está usando completamente do sarcasmo aí desse recurso estilístico para poder se comunicar com ele, para poder, se toca, né? Se liga, fala comigo, tá? Então a alternativa correta é a letra E, tudo bem? Vamos para mais uma questão? Olha só esse tipo de texto. Aqui a gente traz uma espécie de um. O que vocês acham que pode ser? Pode ser um cartaz, né? Pode ser. Está disponível aqui no Pinterest. Algum informativo? Já já a gente lê. Vamos para o enunciado? Em relação à compreensão do idioma inglês, o texto ilustra. Alternativa A disparidade entre ortografia e fonética. Ortografia, fonética. Ortografia seria a escrita, né? E a fonética, no caso, como soam as palavras, né? Letra B, circunstâncias de tempo e modo. Letra C, a ordem dos elementos na oração. Letra D, um conjunto de locuções adjetivas ou letra E, um problema de concordância verbal? Vamos entender o que, que o texto diz pra gente? English is weird. It can be understood through tough, thorough thought, though. Olha só. Quanta palavra com T, né, gente? T, TH, e cada uma soa diferente. A gente tem through, tough, thorough, thought, though. Eita, nós, e agora? Ferrou? Não, calma. Nem tudo está perdido. Me parece um tongue twister, um trava-língua. O que, que parece para vocês, não é? Beleza, vamos lá então. Qual que seria a alternativa correta? O que, que é disparidade? Né? As diferenças, não é isso? As diferenças entre ortografia e fonética. Circunstâncias de tempo e modo. A gente tem algo relacionado a tempo e modo aqui? A ordem dos elementos na oração, temos aí alguns elementos, né? Temos aí verbos, temos o quê? Advérbios, enfim. A ordem, perdão, agora a alternativa D, um conjunto de locuções adjetivas ou um problema de concordância verbal? O que, que vocês acham? Essa é da FUVEST 2023, né? Para pegar vocês aí nessa interpretação, mas a alternativa correta é a letter A, a letra A. A disparidade entre ortografia e fonética. Lembra quando eu falei? Cada palavra vai soar diferente. Through, tough, thorough, thought, though. Eita, né? Beleza, então esse aí é o objetivo dessa questão, né? Ilustrar aí essa disparidade, tá? Gente, a gente tem muita coisa ainda para ver, tá? Mas essa é a primeira, é um teaser, né? É aí um videozinho para poder instigar vocês para o que ainda está por vir. Aceito sugestões, mas vamos para a conclusão? Olha só o que a gente viu. Nós, de fato, desenvolvemos duas estratégias de leitura e interpretação de texto, que foram o quê? Skimming e scanning, tá? Reconhecemos aí diferentes tipos textuais, né? Vimos aí um cartoon, vimos um exemplo de um cartaz, né? Textos curtos, mas nas próximas aulas também vamos tratar aí de textos um pouco mais longos, que é para vocês entenderem como aplicar isso ainda mais em textos um pouco mais longos e reter informação o máximo possível, tá? E por fim, né, aplicamos essas técnicas específicas para provas, né, da FUVEST, ENEM, etc. Vimos alguns exemplos aí. Gente, vou pedir encarecidamente para vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, tá? Compartilhem com as pessoas, com os colegas, com os amigos, com os familiares, enfim. O objetivo desse canal é justamente ajudar você, meu aluno, minha aluna, meu candidato, minha candidata, a se preparar, tá, para as provas de língua estrangeira. Eu foco aqui no inglês, mas é claro que você pode aplicar isso em qualquer outra língua estrangeira. Afinal de contas, os elementos textuais são os mesmos, só muda a language, a língua.
Tudo bem? Então, meus amores, eu agradeço muito a vocês aí pela atenção. Espero que vocês mantenham contato com a língua. Comenta aqui, me fala o que você achou dessa aula, dá dicas aqui para mim, vai trazendo sugestões de aulas, de temas, enfim, que eu estou super aberto aí a ouvir vocês. Afinal de contas, isso é por vocês e para vocês. Tudo bem? Um cheiro, até mais, bye!